Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, mas também chamado Domingo da Divina Misericórdia. E diante dos sinais da ressurreição, somos então convidados a essa nova aparição do ressuscitado, 8 dias depois. E aprendemos que o encontro pessoal com o Senhor e a comunhão com os outros são necessários então para a vida de fé. Como Tomé e as primeiras comunidades cristãs permaneceram unidas e tinham tudo em comum, nós também podemos traduzir a proposta de Jesus em nossa vida. Nessa caminhada, somos acolhidos e acompanhados permanentemente pela divina misericórdia do Senhor. Nós vimos no domingo de Páscoa que o primeiro sinal da ressurreição de Cristo é o seu túmulo vazio. Porque estás procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, ressuscitou. Ele não está aqui, sepultado num túmulo. A verdadeira explicação para o fato de o túmulo de Jesus estar vazio não é o roubo do seu corpo, mas a sua ressurreição. O sinal do túmulo vazio só pode ser compreendido através de um segundo sinal: as aparições do ressuscitado aos discípulos. E o Evangelho de hoje nos fala de duas dessas aparições. A primeira, na noite do domingo de Páscoa. A segunda, 8 dias depois. Sendo esta especificamente para fazer uma correção à falta de fé de Tomé, que diante da notícia da primeira aparição disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. A exigência de Tomé em ver para crer é o retrato da nossa época. Nós humanos temos necessidade de tocar, de sentir, de apalpar Deus. Nossa fé é movida pela necessidade de experimentar Deus. No entanto, só faz experiência de Deus quem desiste de fazê-lo caber dentro de uma ideia, de um sentimento, como muitos querem, de uma emoção ou de algo que possa ser visto ou tocado. O grande problema da nossa fé é que Deus é sempre o transcendente, ou seja, Ele é sempre mais do que podemos compreender, sentir e experimentar. Além disso, não vê-lo, não senti-lo e não experimentá-lo não significa que Ele não exista ou não se interesse por nós. Ele é absolutamente livre e é Ele quem decide quando e de que forma se manifestar em nossa vida. Desde a pessoa de Abraão, chamado pai da nossa fé, Deus se revelou como aquele que fala, aquele que se manifesta por meio da palavra. Por isso, ter fé em Deus significa obedecer e confiar na sua palavra. Essa palavra ecoa na igreja, a mesma igreja que disse a Tomé: vimos o Senhor. Mas para Tomé não bastou a palavra da igreja. Ele exigiu ter uma experiência pessoal com o ressuscitado. Jesus lhe deu essa experiência, mas o advertiu: acreditaste porque me viste? Felizes os que creram sem terem visto. Enquanto nós julgamos que os discípulos de Jesus foram felizes por terem convivido pessoalmente com Ele, Jesus afirma que felizes somos todos
são todos aqueles que, não convivendo pessoalmente com Ele, creram na sua presença contida na palavra do Evangelho e na Eucaristia. Não há como negar que a nossa fé está cansada, desencantada e ferida. Nosso mundo se alimenta de fortes emoções e de constantes novidades, e isso contamina a nossa fé. Nós também exigimos fortes emoções e constantes novidades também em nossa vida de fé. Além disso, a realidade à nossa volta, marcada por dores, injustiças, sofrimentos e desigualdades, parece negar tudo aquilo que cremos. Como afirma o padre Tomás Halik, a cruz da fé é a própria ambivalência da realidade. Essa ambivalência é como que o avesso de um bordado. O que vemos são muitos fios traçados, misturados e aparentemente sem sentido. No entanto, quando olhamos o bordado do lado direito, vemos que ele mostra uma realidade que faz sentido. Por não suportarem a ambivalência da realidade, muitos cristãos têm escolhido deformar a sua fé em fundamentalismo, não entendendo que o fundamentalismo é um distúrbio de uma fé que tenta entrincheirar-se justamente no meio das sombras do passado, defendendo-se da perturbadora complexidade da vida. São cristãos que vivem a sua fé como fuga do mundo, traindo a própria vocação que lhes foi dada por Jesus. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Esses cristãos querem uma igreja protegida por uma doutrina, ao invés de se deixar desafiar constantemente pelo Evangelho, a se tornar a presença do próprio ressuscitado junto aos perdidos e feridos deste mundo. A fé não é uma opção para nós, mas a única condição de sobrevivência. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Quem não se mantiver firme na sua fé, não sobreviverá a um mundo que cada dia mais afunda na sua própria desorientação. Além disso, não podemos nos esquecer da experiência de fracasso que Jesus viveu em sua própria cidade, Nazaré. Ele não pôde realizar ali nenhum milagre por causa da incredulidade deles. O pai não autorizou o filho a realizar nenhum milagre na vida de quem não crer na pessoa do filho, de quem, ao contrário, se escandaliza com a humanidade do filho. Foi por isso que São João afirmou que a nossa fé não é fé numa doutrina ou em algum espírito, mas numa pessoa concreta, Jesus Cristo, o que veio pela água, ou seja, no batismo, e pelo sangue, ou seja, pela morte de cruz. A fé de Tomé morreu junto com Jesus na cruz. Da mesma forma, hoje, a fé morre no coração de muitas pessoas quando Deus permite que elas sejam feridas por uma dura experiência de cruz. Elas se esquecem de que o ressuscitado só foi reconhecido pelos discípulos ao mostrar suas mãos e o seu lado, isto é, as feridas da cruz em seu corpo, agora glorificado pela ressurreição. As feridas do ressuscitado nos recordam que não existe fé sem luta. Nós não lutamos somente com um mundo contrário à fé e ao Evangelho, mas lutamos também com Deus como Jacó. A fé nunca vai funcionar em nós como um calmante, mas como um energético.
para olharmos a vida nos olhos e enfrentarmos os desafios que nos cabe enfrentar em nome da nossa obediência à vontade de Deus. Enquanto muitos entendem a fé como receita para o seu sucesso pessoal e leem o Evangelho como um livro de autoajuda, a Sagrada Escritura nos ensina que a fé é obediência. Nós nunca poderemos usar a nossa fé para dobrar Deus aos nossos desejos. A fé só terá essa força de salvação em nós quando se tornar docilidade do nosso espírito ao que Deus quer de nós. Sabendo que a sua vontade poderá, às vezes, nos ferir profundamente. Mas é uma ferida que produzirá justamente ressurreição em nós. Enfim, tenhamos em conta que justamente por crerem na ressurreição e na vida eterna, os primeiros cristãos abriam mão de suas posses e colocavam tudo em comum para que entre eles não houvesse necessitados. A fé no ressuscitado nos faz ver com outros olhos o que significa dinheiro em nossa vida. Depois da primeira aparição a Madalena, Jesus aparece agora ao grupo dos 12 discípulos. Ou seja, aqui falta Judas, o traidor, e Tomé, que não está presente, isso no primeiro momento. A comunidade ainda não fez a experiência do encontro com o ressuscitado e por isso ainda está com medo, com as portas fechadas. Uma semana depois temos um novo encontro e desta vez Tomé está presente. A saudação através do Shalom, o sopro do Espírito Santo, o perdão dos pecados, a reorganização dos 11, são todos elementos que evocam o desejo de Jesus de reconstruir a unidade da comunidade. Jesus restaura a unidade da comunidade que se havia dispersado no momento da sua morte na cruz. É na comunidade que o Senhor se faz presente, que dá a sua paz, transmite o Espírito Santo e nos ensina a perdoar. Fora da comunidade, nós também corremos o risco da dúvida, como fez Tomé. Ou somos presas fáceis para Satanás, como aconteceu com Judas. A Trindade é a melhor comunidade. Se Deus é assim que Ele quer a sua igreja. Não deixemos que nos roubem a comunidade, nos diz o Papa Francisco em Evangelii Gaudium. Paz, ou seja, Shalom, perdão, comunidade, bem-aventurança, são expressões que se unem à misericórdia deste domingo da Divina Misericórdia. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando ressuscitado ali no cenáculo com os discípulos. Peço aquilo que quero, encontrar o meu Senhor e o meu Deus. E buscando tirar proveito, contemplo as pessoas, quem são, o que fazem e o que dizem. Um santo e abençoado domingo da Divina Misericórdia.